Maharishi não gostava de entrar muito no assunto da religião, né? Porque o que ele apresentava não tinha um vínculo religioso. Mas muitas vezes ele comentava diferentes religiões e um ponto que sempre vinha à tona eram as estratégias. São as estratégias que as religiões usam para o despertar espiritual das pessoas. Todas as religiões, elas são métodos para despertar o sujeito. Mas o fato é que as doutrinas, muitas vezes, acabam extraviando, deturpando, né, meios, métodos que são tão bonitos. Infelizmente, muitas vezes isso acontece. As doutrinas, no fundo, não são tão importantes. Elas são suportes, né, para os métodos que as diferentes religiões, eu estou falando das boas, das antigas, né, fundadas por pessoas realmente iluminadas, né, o que importa são os métodos usados. Né, no cristianismo, a ideia é que a vida é uma só. Né, e essa crença, né, é uma estratégia para tornar as pessoas conscientes, né, para o indivíduo se surpreender. Né, porque muitas vezes a gente acha que isso é um princípio, e não. É apenas uma estratégia para forçar, no bom sentido, a ideia da pessoa, né, de tocar no ponto vulnerável em si mesma. E não uma forma de martelar na cabeça da pessoa, né? Não perca tempo com coisas desnecessárias. Não fique atrás de poder, de dinheiro, né? De prestígio, porque você tem somente uma vida. Do tipo, a morte está vindo, portanto, fica esperto. Né? Observa, seja um observador, perceba o que você está fazendo. Isso é uma estratégia, não é um princípio religioso. Mas é aí que as coisas saem errado. No caso dos cristãos, acharam que esse era um princípio, e aí começam a construir uma filosofia de vida imensa em cima disso, que não é a boa. Então, certamente, uma religião acaba indo contra a outra. No caso das religiões orientais, por exemplo, o hinduísmo, o vedismo, o brahmanismo, que dizem que existem muitas vidas, uma longa cadeia de vidas. Às vezes um número que é incalculável. Agora surge um problema, né? Se esses forem princípios, as duas vão brigar uma com a outra. Somente um pode estar certo, e não ambos. E aí a coisa se transforma num rolo sideral, né? Mas essa ideia também tem uma estratégia na Índia, no Oriente, né? O Espiritismo, Kardec, né? Uma estratégia que foi criada por diferentes pessoas que conheceram muita coisa, né? Muitas coisas, e que perceberam muitas mudanças e que notaram que mesmo assim a história se repete. Mas o objetivo ele é o mesmo. No Oriente, é dito, você tem essas coisas, né, essas experiências repetidamente por várias vidas. Você vai continuar nesse círculo vicioso? Né? Você quer continuar nesse aluguelzão, entediado com esse negócio de vai e volta? Você já esteve por muito tempo aqui, né, fazendo as mesmas coisas repetidamente, coisas que são estúpidas. Você acha que já não está na hora de acordar? Então são estratégias diferentes para o cara se ligar, né, cair em si mesmo e começar a refletir sobre aquilo que realmente é importante. E hoje em dia a gente tem uma união, uma junção muito bonita de ciência e espiritualidade, né? Maharishi diz que a totalidade da criação
é um campo de consciência, né? É um campo de inteligência e que se apresenta de diferentes formas e diferentes fenômenos. Isso é o que a física quântica diz. Maharishi dizia que a consciência é a irradiação que vem do ser puro. Ele contava a história bonita e diz o seguinte: você tem eletricidade, né, a corrente elétrica, ela sai de uma bateria, alcança a lâmpada e aí a luz é irradiada. Na medida que o raio luminoso se distancia da fonte, a intensidade vai diminuindo. Por isso que a gente precisa de estações que levem a energia adiante. Na vida comum, o que você tem? Você tem torres que reproduzem. A intensidade ela vai diminuindo até que atinge um limite, onde a quantidade de luz é nula. Isso é ignorância. Tentando criar uma analogia, a bateria do ser ela não se exaure. É consciência de bem-aventurança, é curtição, bem-estar. Ela vai se irradiando. Se você não entra em contato com ela, você vai se distanciando da fonte. E aí o grau de curtição vai diminuindo, a bem-aventurança. Você começa a ficar pilhado com tudo. A consciência, ela figura em todas as formas sutis e grosseiras da criação. Esse é o livro, inclusive, do Tony Nader, do cara que ficou no lugar de Maharishi. Tudo é consciência, tudo tem inteligência. A simples propagação da energia, de campos de energia no universo, demonstra a existência de inteligência, porque é ordenado, é organizado. Maharishi tinha um dizer tão bonito: aqueles cujos corações e mentes não estão cultivados, por essa consciência, cuja visão se concentra só no lado grosseiro da vida, acabam enxergando somente a ponta do iceberg, só o que está na superfície. São os caras que a gente chama de materialista, né? Eles encontram qualidades só na matéria e na energia grosseira. Tem qualidades na superfície, mas elas são absolutamente, extremamente ínfimas, quando comparadas com os reinos mais profundos. O ser, ele é contactado de uma forma muito simples durante a meditação, simplesmente pelo seguinte: o ser, ele é inocente. Ele não é católico, apostólico, não é hinduísta. O ser está sempre presente, é onipresente, está em tudo. Como é que você chega nele? Isso tem que ser muito simples. E essa é a essência de todas as religiões, a simplicidade e a inocência. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A suavidade dessa presença, que é o próprio ser, ultrapassa todos os graus de suavidade que nós podemos encontrar no campo relativo da vida. O cara que não desfruta essa percepção de infinitudes, esse status inocente, que é imutável, esse status de plenitude na vida, o cara está pagando o maior mico. Por quê? Porque ele precisa ancorar a vida dele o tempo todo em coisas que sejam interessantes para ele. E isso não acontece. O cara vai se tornando extremamente rígido com relação à vida porque ele quer que a bola caia na caçapa, que ele imagina que seja boa. E a coisa toda é muito maior do que isso. Então a consciência de bem-aventurança é o que faz efetivamente o indivíduo se atrelar aos princípios de uma ou de outra religião. Eles usam estratégias. Um diz: olha, corre porque você só tem essa vida. E o outro diz: pô, você já não está cansado, cara? Já não se ligou? Já não se tocou que vai ter que mamar de novo, usar chupeta de novo, vai ter que correr atrás de amor, vai se sentir carente?
né? Então, essa abundância do ser, ela repousa, né, sobre todas as formas, sobre todos os fenômenos da matéria e da energia, da mente e do próprio indivíduo. Então, um cara que for capaz de experimentar esses valores mais sutis, ele vai enriquecer a vida dele tremendamente, sem falar que a aplicação que ele está aplicando a felicidade dele, né? Está em busca de felicidade. É uma aplicação muito segura. Né? Depositar a felicidade no campo transitório da vida, onde as coisas têm início, meio e fim, é uma aplicação de alto risco. É muito pior do que a bolsa de valores, é apostar no índice, né? É apostar no dólar, no índice dos mercados de capitais. Então isso é assim, é jogo para maluco, porque você vive numa gangorra o tempo todo. Você tem que deixar a mochila, nesse caso, muito carregada, porque tem muita perda. O meditante não precisa deixar a mochila carregada. Não tem essa preocupação, porque ele produz grana, ele produz a riqueza de dentro dele próprio. Né? Agora, isso tem que ser muito bem entendido, porque muitas pessoas acham que é um desinteresse com relação à vida. E não tem nada a ver com desinteresse, isso tem a ver com a habilidade de observar a realidade profundamente. Não, você quer ficar apoiado, né, numa muleta frágil, né, ou você quer ser forte das pernas? Se você quiser ser forte das pernas, você não pode investir tanto no externo, né, ao ponto de se esquecer que a felicidade está dentro de você. Caso contrário, não. Caso contrário, você vai acordar capenga, viver capenga o dia e vai dormir capenga. Existirão ganhos? Sim. Às vezes passa um carro muito bonito e te leva. Porém, por outro lado, muitas vezes o cara está na sarjeta. Não é nem carro de boi que consegue levar o sujeito. Onde é que está a felicidade? Onde é que você quer amarrar o seu burrinho de felicidade? Então parece que as religiões, elas dão essa pilha. Né? Corre, cara. Desperta, se liga. Se liga, porque o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Né? Terminar essa vida sem alcançar a consciência cósmica, né? Segundo as escrituras que eu acredito, é nascer de novo, ser parido de novo, né? As dores do parto e tudo mais, para chegar no final e saber que tudo é efêmero, né? Que tudo vai embora no piscar de olhos. Qual é o barato dessa história? Viver na ilusão, achando que é para sempre. Porque a gente acha, né, que a vida é para sempre. Eu às vezes acho e me ferro. Né? Volta e meia eu me toco que não. Fico imaginando que vou ganhar tanto de dinheiro, não ganho. Fico imaginando que a pessoa vai concordar com o meu ponto de vista, não concorda. Viajo achando que vou pegar altas ondas e não pego. Né? Então, sabe, a gente tem que correr mesmo, no bom sentido, correr para dentro. Não tem saída por fora. Por fora é só enganação. Mas, né, demora para despertar, demora. Quantas pessoas aprendem a meditar e quantas continuam? Não é um número alto. Olha, se eu colocar 50% das pessoas, eu estou sendo muito gente boa. Estou sendo muito positivo, porque ainda é menor. Vocês que estão aí todos os dias, claro, o cara é campeão. Campeão, ele está de certa forma dizendo assim, eu me nego de acreditar, né, que a riqueza toda só existe quando eu abro os olhos. Eu me nego. Eu quero levar, sim, essa riqueza para o mundo, mas ela não nasce no mundo, ela se reflete no mundo. Bem, sigam em frente. Hoje é segunda-feira, nós temos uma boa semana de trabalho aí.
Manhã de manhã continuem com essa. E se eu pudesse dar uma dica para vocês, eu diria para vocês ouvirem os hinos védicos. Agora eu descobri, eu tenho uma televisão inteligente, né? Eu não tenho mais net. Eu descobri que tem vários hinos védicos de Maharishi no YouTube. Então, às vezes eu deito, fecho os olhos, deixo a televisão ligada e deixo aquilo tocando por 20, 30 minutos e cochilo, chego até a cochilar. Mas é tão bom, é tão bom. Quando eu abro os olhos, eu falo, Cacilda, estou completamente revitalizado. Ou completamente, estou muito mais revitalizado. Estou pronto para outra jornada. Façam isso. Um beijo grande.